Irmãos, às vezes você teme alguma coisa, você tem um receio de alguma coisa e de repente nada acontece na sua vida. Nada acontece. E aí você tem a impressão que não há milagre nenhum possível. E eu comecei a refletir sobre isso quando eu comecei a ouvir um testemunho de um irmão. Enquanto eu estava viajando, eu fui ouvindo no avião esse testemunho. Mas eu confesso para você que eu fui até mais ou menos 10, 15 minutos de viagem e já lhe explico por quê. Porque durante o testemunho, tanta coisa ruim foram acontecendo na vida daquela pessoa, né? E no momento a mãe segurou no braço dela e de repente o braço quebrou e ele tinha o braço torto por causa disso. Depois, andando de carro, ele capotou com o carro e aí já no hospital um irmão orou e ele foi resgatado. E depois ele pegou uma enfermidade, aí eu desliguei. Falei, vamos parar por aqui, porque já tem milagre demais acontecendo na vida desse rapaz. E aí eu comecei a refletir, porque é bom para refletir sobre essas coisas quando você está viajando de avião e começa a ver aquele negócio. Você tem a impressão que vai desmontar as pecinhas. Eu que já gostei muito de fazer aquele montagem de avião, né? Você fica, meu Deus, isso aí é normal. Eu comecei a refletir que na minha vida não houve milagre. Eu falei, se eu tivesse dado um testemunho hoje, eu ia falar assim, na minha vida não aconteceu nada. E aí eu teria que falar assim, glória a Deus, porque o maior milagre que Deus faz na nossa vida, aliás, são 2 milagres, a gente não vê. A gente não vê. O primeiro milagre é aquele que te trouxe para perto de Deus, te convenceu sobre Deus. O segundo milagre são os livramentos de Deus, coisas que não aconteceram com você, porque Deus estava do seu lado. Abre, por favor, em Lucas, capítulo 8, versículo 22, a sua Bíblia. Vamos fazer essa leitura. Alegria também de ter o Gabriel aqui, né? Puxa vida, eu acho que é por causa do meu aniversário. Ou talvez, porque tenham falado para ele, vai ter bolo. Ai, ai. Lucas capítulo 8, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago, e partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Correndo eles o perigo de sossobrar. Esqueci da... não tem, tá vendo? Isso está me tirando. Isso é pegadinha, não é não? Isso é pegadinha, isso é. Tudo bem, tá bom. Correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa noite. Sabemos que a tua palavra há de edificar o coração de toda a tua família que aqui se reúne, Senhor. Pedimos que haja entendimento em nós para que nós possamos experimentar a tua vontade em nós. Cerca este lugar para que o teu Espírito Santo possa falar com liberdade a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que acontece aqui é uma prévia daquilo que eu estava falando para você. Nada havia ocorrido. Na verdade, eles estavam atravessando
e as águas estavam batendo muito, a tempestade se avizinhava. Eles estavam com medo, o barco estava perfeito, não havia nada no barco, não havia circunstância nenhuma. Mas o medo, ele nos predispõe ao perigo, né? Quer dizer, você está em casa, você está ouvindo uma chuva muito forte, e aquilo começa a te dar um medo tremendo. Você fala assim, não aconteceu nada, mas e se? Né? Eu me lembro quando eu me mudei, em definitivo, lá para São Pedro da Aldeia, eu fui dormir na casa, sozinho, e lá teve uma coisa, eu fui à igreja, depois da igreja as pessoas falaram assim, amanhã o pastor vai estar aqui, eu falei, amanhã vou estar, vou dormir aqui, amanhã cedo eu estou aqui na igreja, e fui para casa. Irmãos, lá tem um vento que é uma coisa pavorosa, é uma coisa que eu não conhecia aquilo, aqui foi, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Aí eu orei a Deus, falei, Senhor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo nessa casa? E a casa lá tudo, não tinha muitas coisas, tudo escuro. Eu falei, Jesus Cristo, e aquele vento enorme, e eu comecei, não tinha nada, eu olhei para os vizinhos, estava todo mundo quieto, tranquilo. Eu falei, será que eles estão aí? Será que não está acontecendo alguma coisa, eu não estou sabendo? Eu desci, e o vento nos coqueiros, aquele negócio terrível. Eu peguei, olhei a chave, olhei a porta da casa, fechei e vim embora para Niterói. Falei, deixa isso para lá. Porque é tenebroso. Não sei se você já teve essa experiência pelo lado de lá, né? Mas é um negócio que começa a ventar, parece que é um apito. E aí você começa, né? Todos nós aqui também temos aquela experiência de achar, eu não acredito em assombração, mas você está em casa, num quarto, aí de repente a porta fala assim, você fala, Jesus, repreende esses espíritos que estão aqui. E o medo faz você desejar até sair dali. Você fala assim, meu Deus. Quer dizer, o medo, na verdade, antevê coisas que não aconteceram. Nada aconteceu. Né? Você vai montando uma imagem, e era exatamente isso que aconteceu. Agora, presta atenção, abre a sua Bíblia aí em Atos 27. Atos 27, para que a gente possa comparar duas situações. Atos 27, versículo 20. Diz a palavra assim, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Irmãos, olha o que estava acontecendo. De repente, também sobre o barco em que estava Paulo, sobreveio uma grande tempestade. Mas ali aconteceu algo. Paulo tinha dito, não vamos sair de Creta, a coisa está feia, não vamos sair. E eles acreditaram mais no comandante do que no próprio profeta que estava junto deles. E aquele navio naufragou. Presta atenção, ali algo aconteceu. Então, o que eu quero falar para você nessa noite é exatamente quando nada acontece, quando tudo está bem e você não percebe que há em curso um milagre. Por que nada aconteceu com aquele barco onde estavam os discípulos de Jesus? Porque Jesus estava ali. Por que a tempestade alcançou o barco onde estava Paulo? Porque a palavra não foi ouvida por aqueles que estavam no barco. E é exatamente aí que nós precisamos marcar o nosso entendimento acerca da nossa vida. Há muitos livramentos que acontecem cotidianamente nas nossas vidas e que a gente não consegue compreender. Nós talvez só vamos compreender um dia, quando nós chegarmos na glória e falar assim, é verdade, naquele dia houve um livramento. São duas viagens.
a viagem de Jesus e a viagem de Paulo. Em uma não aconteceu absolutamente nada, só a tempestade. Na outra aconteceu uma tempestade tão forte que já estava levando o barco ao naufrágio. E aí Paulo diz para ele: mas vocês podem ficar tranquilos, porque nada vai se perder senão apenas o barco. Apenas o barco. Então, e ele completa: porque essa noite, o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, falou comigo e disse exatamente isso. Todos seriam salvos. Então, em qualquer circunstância, eu tenho que fazer o quê? Observar o que Deus está falando. Mesmo que o barco venha naufragar, eu tenho que observar o que Deus está falando. Quando os discípulos estavam com Jesus, eles estavam com medo. O que retira o medo? A palavra ministrada ao seu coração. Quando Jesus fala assim: podem ficar calmos que a tempestade vai se acalmar, isso traz ao nosso coração a segurança de estar servindo a um Deus de poder. Muitas vezes na minha vida eu já tive em situações terríveis, e foi exatamente a palavra de Deus ministrada ao meu coração que me deu confiança. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu estava passando mal do coração. Não sei se alguém aí já teve arritmia cardíaca, é uma coisa horrível, né? O coração parece que está batendo aqui, ó, né? Você sente uma coisa horrível, uma sensação horrível. Eu estava no hospital e realmente você fica com medo. O médico pegou e me levou e falou assim: você vai subir a rampa. Eu falei: não, eu quero ir de elevador. Porque ele ia de elevador. Ele falou: não, o rapaz vai te levar. Aí eu virei para o rapaz, e eles foram. Eu virei para o rapaz e falei assim: me põe no elevador, por favor. E ele começou a empurrar e falou assim: você vai de cadeira. O médico disse. Eu falei: amigo, me põe lá no elevador, eu não quero subir essa rampa sozinho contigo, você não é médico, eu quero ficar, porque você quer estar perto de quem pode resolver o seu problema, amém? Você não quer sair de perto do médico, né? Se eu começar a passar mal aqui, eu vou segurar lá em quem? Na Stephanie. Eu falei: Stephanie, vem cá, né? É claro, né? E o camarada: o senhor pode ficar calmo. Quando ele falou: o senhor pode ficar calmo, eu já estava lá na porta do elevador para subir. E no momento que me colocaram assim, deitado na maca, aí o médico foi falar alguma coisa longe, eu estava na maca, a Jane foi resolver alguma coisa, e eu olhei para o teto. Eu olhei para o teto e me veio o Salmo 121, e eu falei: quem é que vai me socorrer? E a palavra do Senhor veio ao meu coração: meu socorro está no Senhor. É o Senhor que faz, que dá segurança para você. Então, aquilo que estava acontecendo naquele barco era o medo de que algo acontecesse. Não era o resultado daquilo que aconteceu. Nada tinha acontecido. O que Jesus queria falar para eles é o seguinte: olha, não aconteceu nada. Por que vocês estão desenvolvendo esse medo? O medo, na verdade, é o contrário de fé. Fé é a certeza nas providências de Deus. Medo é a desconfiança dessas providências. Então, quando a gente está cuidando da nossa casa, quando nós estamos cuidando de alguma coisa importante, você tem que acreditar que Deus está naquilo que você está fazendo. Deus está dando a você a interpretação correta da situação para que você possa socorrer a quem está passando por necessidade. Nunca se esqueça, nos momentos de dificuldade, de ouvir o que Jesus está falando. Nunca se esqueça, nos momentos de dificuldade, quando as coisas estão caminhando em contrário, de ouvir o que Jesus está falando, porque pode ser que aquele seu sentimento no seu coração não seja absolutamente nada. Ou pode ser que seja, mas Deus vai falar para você: não se preocupe, será apenas uma perda e nunca nada tão sério. Quer dizer, duas circunstâncias que não representam muito perigo na vida daquele que acredita em Deus. Tanto eu sei caminhar na minha vida sem que nada esteja acontecendo, e eu sei que os livramentos de Deus vão acontecendo sem que eu conheça. Há coisas que acontecem e que você só vai perceber depois. Fala assim: caramba, todo mundo dá um testemunho, né? Já viram isso na igreja? Às vezes a pessoa fala assim: eu vim para Jesus no momento que aconteceu um acidente, aí eu estava
no hospital e tal. Eu vim para Jesus porque eu estava no poço, eu estava lá na lama, e aí a mão do Senhor me resgatou. Ou nada. O maior milagre de Deus é que nada aconteça a você. Amém? O barco está caminhando, às vezes você tem medo da tempestade, aí você começa a criar coisas. Andar de avião é assim, é tenso. Quando você vai embarcar, todo mundo está um pouquinho sério, né? A pessoa está séria, a pessoa quer fazer alguma coisa para se distrair, está doido para fazer alguma coisa para se distrair. Eu estava, você fica sentadinho, não vou falar muito não, que nós vamos viajar dia 20 e a Jane vai ficar pegando essas coisas assim. Aí eu olhei por trás da cadeira, tinha a telinha e tinha um joystick para jogar. Falei, que bacana, tá aí, vou passar a viagem jogando. Primeiro jogo horrível de futebol, e segundo que eu puxei e a cordinha não vinha. Aí a senhora de trás falou assim, puxa com força. Né? Você ri agora porque você não estava na situação minha lá. E eu puxando a cordinha, irmãos, aí veio ficou uma corda enorme. Aí todo mundo tentando me ajudar. E eu falei, como é que o jogo era ruim, não conseguia controlar o jogadorzinho. E eu falei, isso está me deixando mais nervoso do que calmo. Estou tenso com esse negócio aqui. Eu vou guardar esse jogo. Mas como é que põe de volta aquele monte de fio? E eu tentando, aí a mulher de trás, por favor, Senhor, puxa com força. Eu tentei puxar, mas notei que o banco da frente estava vindo. Eu falei, vou parar por aqui. Aí ela falou, puxa e solta. Eu dei um puxão, aquilo entrou, né? Deixei a coisa lá. Por quê? Porque você tenta parar de pensar naquilo que está te colocando medo, né? Tirar aquilo ali, assistir um filme, fazer alguma coisa. Não, eu preciso parar e falar assim, a minha segurança está no nome do Senhor e eu sei que nada vai acontecer, amém? É isso que a palavra está indicando aqui. O medo é pior quando nada acontece. Você vai criando coisas à noite, amanhã, quando eu chegar lá, talvez possa acontecer isso. E essa novela toda enche o seu coração de pânico. Essa enfermidade que hoje está muito comum, o pânico, ele vem exatamente disso. Da pessoa começar a criar coisas que não existem. Os discípulos de Jesus estavam num barco e eles imaginaram que esse barco fosse cair. Esse barco vai afundar, ele vai para o fundo. A tempestade está muito grande. E aqueles homens eram homens experientes nas águas. Sim, as águas deviam estar muito tumultuadas. Mas eu recordo do Salmo 46 para dizer para você, ainda que as águas estejam bravas, está conosco o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel está conosco, que é Jesus, amém? E ainda que na sua vida as coisas estejam acontecendo de uma forma inusitada, que você não tenha controle, a sua vida está seguindo, não tem nada de grave ainda acontecendo, e é esse momento que você precisa exercitar a sua fé. Jesus está com você. Ou, se vai acontecer alguma coisa, eu sei que a minha vida será preservada, porque a palavra do Senhor foi ministrada sobre mim, amém? Quando você vem aqui, você não vem na igreja à noite para aprender mais sobre doutrina. Não. Você vem à noite aqui para que o seu coração seja edificado na segurança de que a sua vida está nas mãos do Senhor. E aí nós precisamos tirar algumas lições. Quando o barco em que estava Paulo afundou, se você pegar lá no capítulo 28, não precisa ir lá, diz que uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Eles aportaram uma ilha, eles chegaram até uma ilha, afundou o barco, mas havia um lugar de salvamento. E a palavra que o Senhor está transmitindo para nós hoje é que há sempre uma praia depois da tempestade. Tenha segurança disso. Mesmo que você atravesse por tempestade, mesmo que o barco afunde, há sempre uma praia. Deus sempre tem uma resposta para aquele que confia.
Deus sempre tem uma resposta positiva para aquele que espera no Senhor. Hoje você veio aqui porque eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra profética sobre aquilo que você está fazendo. Aquilo que você está fazendo não foge ao controle do Senhor. A palavra do Senhor foi ministrada ao coração de Paulo no dia anterior, porque Deus conhece todas as coisas. Você pensa que aquilo que vai te ocorrer amanhã é estranho ao coração de Deus? Não. Deus sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida. Deus sabe que neste dia eu ia me apavorar quando eu olhasse no espelho e falar: meu Deus, estou com 54 anos. 54? Meu Deus. Que coisa pavorosa. Ainda ontem eu tinha 20. Não é? De um dia para o outro você envelhece. Mas é bom envelhecer quando Deus está te garantindo a eternidade, amém? Não é? Chegar, por exemplo, numa idade mais adiantada, você estar aqui na igreja e perceber: puxa vida, está aqui o Geraldo com o cabelo pintado de acaju, mas está aqui, entendeu? Não é isso? Eu não sei porque todo homem, quando vai, decide pintar o cabelo. Poderia pintar de louro, vermelho, azul, qualquer coisa, mas pinta de acaju. É uma coisa terrível. Tomara, não faça isso. Vou profetizar que você não vai fazer isso. Deixa grisalho. Fala que você é tricolor e caiu talco na sua cabeça e vá, siga adiante. Há sempre uma praia depois da tempestade. Há sempre um lugar para onde você vai chegar, que é da predisposição de Deus de cuidar dos seus filhos, cara. Até mesmo com aqueles que você está criando, com aqueles que você está educando, com o seu trabalho, com a sua vida profissional, com as conquistas que você vai ter na vida. Sabe que eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca entrei em pânico na minha vida com relação às coisas que eu devia fazer. Nunca. Porque Deus sempre, no tempo certo, abriu as portas necessárias para que eu pudesse atravessar. Eu nunca temi que algo pudesse me impedir de realizar algo. Porque eu sabia que Deus sempre vai dar providência naquilo que eu tiver proposto fazer. O nosso grande problema é não ouvir a voz de Deus. Vê o que Paulo está falando aqui. Olha, teria sido melhor se nós tivéssemos ouvido a palavra de Deus. Irmãos, às vezes as coisas dão errado na nossa vida e eu ouço a palavra de Paulo no ouvido dizendo: teria sido melhor se você não tivesse decidido antes de ouvir a palavra de Deus. Teria sido melhor se você não tivesse sumido da igreja sob a desculpa de que você teria que se ocupar do seu trabalho. Teria sido melhor se você tivesse ouvido tenazmente aquilo que o Senhor diz através da palavra que edifica o nosso coração e não se ocupado demais com as coisas materiais. É isso que Paulo está falando. Muitas coisas acontecem de errado na nossa vida porque nós não procuramos o caminho que Deus está indicando. Porque é melhor seguir um rumo que Deus está indicando do que inventar lugares de escape. É Deus que vai dirigindo. E mesmo que aconteça alguma coisa na minha vida, eu sei que Deus vai me conduzir a uma praia segura. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, eu preciso aprender que sempre quando estiver acontecendo algo na minha vida, Deus vai levantar alguém para chegar para mim e me dar a palavra de edificação. O que significa isso? É aquela palavra que te levanta com confiança, fala: confia em Deus, isso vai passar. Confie em Deus, você vai superar isso. E isso é muito bom, porque é uma palavra que faz você relembrar as coisas que Jesus tem falado para nós. Lá fora, as pessoas falam o contrário. Lá fora as pessoas buscam exatamente desprezar aquilo que você tem por muito importante. Você às vezes faz algo, você está orgulhoso daquilo. Você está feliz com aquilo. Aí vem a pessoa e fala assim: você está aprendendo a fazer isso? Não. Com algum curso, né, você vai
conseguiu algum sucesso. Você está feliz, comprou um carro, que bacana o seu carro, poxa, legal. Aí quando você compra o carro, a pessoa fala assim, é de segunda? Não, é novo. É, engraçado, parece assim que está meio baleado. Você já experimentou você chegar para uma pessoa e falar assim, eu comprei um celular novo. Aí a pessoa assim, pagou quanto? Você fala assim, 500. 500? Gente, na Bahia estão vendendo por 250. Aí você fala assim, é? É. Eu fico com raiva, para te falar a verdade. Eu fico com raiva. Porque, em geral, isso não é verdade. Em geral, isso não é verdade. A pessoa fala para roubar de você o contentamento que você tinha com aquele aparelho. Lembrar que hoje nós vamos ter a fotógrafa Priscila tirando foto no celular novo. Não trouxe? Você esqueceu o celular em algum lugar? Ah, tá. Mas tira foto. Bom, então não tem foto hoje. Irmãos, nós precisamos aprender a valorizar as coisas que nós recebemos de Deus. Valorizar aquilo que Deus está dando para você e que as pessoas não compreendem. Quer dizer, essa palavra de motivação, essa palavra de ânimo, essa palavra de força, é necessário para que você possa ultrapassar os limites. Irmãos, se você tiver que pular um lugar, tem um buraco aqui, tem um rio ali embaixo. Aí a pessoa fala para você assim, vai que dá certo, vai dar, você consegue. Aí você pega distância e lá na margem tem um cabeçudo. Aí você sai correndo, você vai edificando, eu vou conseguir, eu consigo. Quando você chega ali perto para pular, a pessoa fala assim, não vai dar pé. Pronto, naquele momento, quando você vai, aí você para, porque você pega tudo que a pessoa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você precisa colocar no seu coração, tira de perto, dá licença. Você pode ir para lá, por favor? Vai 2 quilômetros, que eu vou pular aquilo ali, entendeu? Então eu vou edificar o meu coração e vou ter certeza de que já analisei, eu tenho condição de chegar do outro lado. E mesmo que você caia, poxa vida, mais uma experiência na água que você vai ter, né? Mas você vai pular, né? Eu me lembro que em Itaperuna uma vez, é bom que o Marcos esteve aí, eu andando de cavalo, uma pessoa falou comigo assim, olha, firma a mão no arreio, porque estão vindo outros cavalos aí. Aí eu falei, bobagem, eu estou indo, eles estão vindo, que diferença? Irmãos, um cavalo, quando vê outro cavalo correndo, ele corre junto, dispara. Irmão, eu só não quebrei a espinha ali, porque Deus não quis. Teve um anjo que segurou, porque aquilo é uma coisa de apavorar. O cavalo sai Por quê? Porque viu o outro correndo, ele corre atrás. A gente devia ser assim na vida. Viu uma pessoa fazendo, faça também para você atingir a velocidade, o alvo, o ponto exato, para você alcançar. Porque uma coisa eu te digo, a melhor coisa do mundo é quando você está fazendo alguma coisa, alguém segura em você e fala assim, você vai conseguir porque você é capaz. Amém? É isso. Você vai formar uma família maravilhosa. Eu falo aqui, vou até repetir agora, só para marcar essa posição para o Villain. Falo que todo mundo, o cristão tem que ter 12 filhos. 12 filhos. É o ideal, entendeu? É o ideal. O muçulmano tem por regra 8. Então vamos fazer uma coisa, 12. 12. Não é? Pois é. Está faltando fé. Eu já falei com a Jane. Vamos. Tem que dar uma palavra de ânimo para a Jane. Falar assim, ainda é tempo. Olha só, estou com 54 anos, gente. Hein? Como assim, de 3 em 3? Pois é, pode ser. E com a vantagem, já tem filhos grandes para ajudar. Já tem nogrinha, tem um monte de coisa maravilhosa. Aí, os dois aqui. Pô, maravilha. Porque, na verdade, irmãos, a melhor coisa é você estar
colocando dentro do seu coração a certeza de que Deus está afirmando a sua vida e que você pode conquistar. E você pode conquistar. Mesmo que as coisas hoje não pareçam tão bem, tenha certeza de que Deus vai te dar a condição de você alcançar. Então, a segunda coisa que eu aprendo, a primeira que eu aprendo é que Deus sempre tem uma margem para onde você vai quando o seu barco afundar. Deus vai dar um escape para você. Segunda lição que eu tenho, Deus levanta sempre alguém para animar. As pessoas que estavam no barco com Paulo estavam desesperadas. Estava todo mundo em pânico. O que eu vou fazer agora? Paulo falou assim, calma, calma. Porque eu digo para vocês, teria sido melhor a gente não sair de lá. Mas já que nós saímos, fiquem tranquilos, porque ontem a palavra do Senhor veio a mim e diz que apenas o barco seria perdido. Nenhuma vida se perderia. Olha que coisa tremenda, ele edificando a vida das pessoas que estavam desesperadas. Já é diferente, Jesus simplesmente acalmou a tempestade. Pastor, eu prefiro ouvir Jesus, eu também. Né? Com Jesus teve lucro, o barco permaneceu. Com Paulo foi o barco. Né? Mas tinha, na verdade, que perceber que às vezes, irmãos, e aí eu vou dar às vezes na nossa vida, as tragédias acontecem como resultado de desobediência. Você desobedece, você sai fora do caminho, e aí acontece alguma coisa na sua vida, e você fala assim, por que é que Deus permitiu isso? Por que é que você não ouviu o que Deus estava mandando você fazer? Então melhor é que você cumpra aquilo que Deus está falando para você na sua vida, dentro do seu dia a dia. Como é bom confiar no Senhor, como é bom você sentir que as coisas correm melhor quando você sente a presença de Deus junto de você. Porque Deus tem uns propósitos que você não entende. Irmão, você quer saber de uma coisa? Estava até conversando com o William ali, essa semana eu fui parar lá na Paraíba, né? Lá na Paraíba. E é um lugar muito engraçado, porque na verdade não dá para assistir o jornal lá e levar a sério. O pessoal fala diferente. Você pega a mocinha que está no jornal, ela falando assim, lá em Batolé, o ônibus atolou-se completamente na calçada. E o policial pegou o tiro, não dá para falar isso, aí não dá, aí você fica rindo o tempo todo aquele negócio. E eu ficava lá conversando com o pessoal, eu falei, ó, não dá para levar a sério vocês aqui não, vocês parecem, e são muito carinhosos. E quando eu fui fazer a minha apresentação, e eu sempre tenho no meu coração isso, eu me apresentei assim, eu vou falar sobre conciliação na justiça, e é algo que me fala muito ao coração, porque eu lembro que é exatamente isso que Deus veio fazer para a gente, nos conciliar, né? Porque eu sou pastor. Quando eu falei, sou pastor, o auditório todo. Aí houve um determinado momento que eu recebi um recado, falou assim, olha, o desembargador fulano está querendo falar com você. Foi comigo? Eu fui lá, presidente do Tribunal de Rondônia. Se apresentou, muito elegante, falou, pastor, queria conversar um pouco com você. E aí falou, muito bom que seja pastor, ouvir a sua palavra. E começou a pedir orientação. Eu falei, bacana isso, né? Depois veio uma juíza. Depois à noite, sentado numa mesa, eu lembro, estava uma desembargadora do Sul aqui estava o presidente do Tribunal de Alagoas, aqui uma outra desembargadora, aqui um juiz de São Paulo, a juíza de São Paulo, e esse desembargador levantou e falou assim, você sabe que um curso que eu gostaria de fazer muito é de teologia? Eu falei assim, é mesmo? Eu queria fazer um curso só para contestar. Eu falei, é mesmo? Porque eu tenho assim umas questões. Eu falei, pode levantar essas questões. E foi cutucar no lugar errado. Foi cutucar no lugar errado. Aí eu comecei, aí falei, já sei, Deus me colocou, eu identifiquei, Deus quer isso.
E eu comecei a conversar. Irmãos, comecei a ministrar a palavra de Jesus ali naquela mesa, falando sobre Jesus, falando sobre a importância na nossa vida. E ele ouvindo, eu falo assim, olha, que garantias você tem de que o seu conhecimento vale alguma coisa diante da insegurança da sua vida? Aí eu virei para ele e falei uma coisa que eu quero falar para você. Sabe qual a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? Ele falou assim, não. Eu falei, o conhecimento, você enche o seu coração dele e não te serve para nada. Mas quando você aprende a vivenciá-lo, aí ele passa a ser sabedoria. Se você fizer teologia, mas não tiver Deus no seu coração, vai ser mais um conhecimento na sua vida e não resposta. Aí ele falou para mim assim, pastor, eu quero ir ao Rio e passar um tempo lá e tenho certeza que a gente vai conversar. Eu falei, eu tenho certeza disso. Não se engane que a qualquer hora chegar o desembargador aqui. Mas eu sei, sabe por quê? Eu sei que Deus tira você de um lugar, põe você em outro, sem que você entenda, porque eu não tinha projeto nenhum de ir para lá. Porque os propósitos de Deus estão sendo estabelecidos na nossa vida, irmãos. Estão estabelecidos. É preciso que você aprenda a falar de Jesus em todos os momentos. Olhei agora para o Wesley e me lembrei, você quer momento mais inconveniente que o momento que você está no dentista, que o cara pergunta, se doer, fala alguma coisa. Você fala, aí ele começa a conversar com você. Aí fala assim, não, mas eu sinceramente, eu pensei em votar na Dilma, mas você tem alguma coisa contra a Dilma? Aí você, porque você não tem como conversar com o cara, não dá, né? Então, é o momento de falar de Jesus. Fala assim, você sabe que as pessoas normalmente que aceitam Jesus, eu até perdoo no preço da consulta. Irmãos, pega os propósitos de Deus naquilo que você tem para fazer na sua vida. Não deixe de lado, porque senão é tragédia. A tragédia é uma resposta, muitas vezes, à desobediência. Coisas que você não faz. Você sabe por que o avião nunca ia cair? Sabe por quê? Porque Deus queria que eu falasse com aquele pessoal lá. Você sabe como que eu fui eleito lá o moderador do grupo todo, 18 tribunais. Eu não sou juiz. Aí a senhora falou, você frequenta as reuniões de juiz? Eu falei, eu não sou juiz, meu senhor. Eu sou moderador. E sabe como que eles me conhecem? O pastor, vamos perguntar algo, fala assim, pastor, quando que vai ser a próxima reunião do tribunal? É o pastor. Sabe por quê, irmãos? A resposta que nós temos para o mundo é Jesus. A resposta que nós temos para o mundo é Jesus. E nós precisamos aprender a ver nisso. A pessoa quando entra no seu consultório, a pessoa quando entra no seu trabalho, a pessoa quando chega perto de você, tem que enxergar Deus. Tem que enxergar Deus. É o momento em que o médico põe a mão assim, ó, no ombro da pessoa e fala assim, fica tranquila. Deus vai dar toda a segurança, toda a resposta. Porque nós precisamos aprender a ser mais humanos. E sendo mais humanos, nós seremos mais divinos. Aprender a olhar as coisas que acontecem, falar assim, olha, vai ter uma solução, Deus vai conduzir isso para um lugar bom. Olha, não se preocupe, que eu vou estar junto. Essa é a palavra de ânimo que Paulo estava trazendo para aquelas pessoas, e que muitas vezes, não só nós não recebemos, tudo bem, eu não recebo, mas eu também muitas vezes não dou para ninguém. Pelo contrário, eu fico torcendo para que a pessoa caia, para que a pessoa perca, para que a pessoa leve prejuízo. E eu quero dizer para você que a nossa maior vitória está no nome de Jesus, não são as coisas aparentes, é na vitória do nome de Jesus, amém? 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado.
a fé que você tem, ele é muito mais preciosa que os bens materiais, porque as pessoas vão reconhecer isso quando Jesus foi revelado. As pessoas vão falar assim: bem que eles tinham me avisado, bem que ele tinha me falado. Terceira questão e última: quando a resposta ao que está acontecendo está em nós. Está em nós a resposta. O resultado está em nós. Porque o milagre vem para as nossas impossibilidades, mas existem coisas que nós precisamos fazer. Irmãos, uma vez uma pessoa recebeu uma profecia lá em Itaperuna, e ela falou assim: fulano de tal fez uma profecia e nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas você é fluente em inglês? Não. Qual foi a profecia? Ele falou que eu seria um grande pregador na América do Norte. Que é sempre assim, né? Profecia para você ser um grande pregador. Sei lá, aqui em Itaboraí, ninguém quer. Se eu falar assim: eu estou profetizando que alguém aqui vai ser um pregador em Itaboraí, todo mundo vai olhar para trás para ver se acha. O Marco, coitado, é o último, então vai receber isso tudo, essa carga toda lá. Por isso que em igreja eu não sento na última cadeira, porque senão pode ser que a profecia venha e eu tenho que repassar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Ele recebeu uma profecia de que ele seria um grande pregador na América do Norte, e ele tomou posse disso em parte, porque não sabia um tostão de inglês, era como eu. Eu falo assim: você é um grande pregador na América do Norte. Eu mal sei falar aliás, não sei falar nada. Eu não sei falar nada. Não sei falar nada, melhor não fala nada. Você é um grande pregador na América do Norte, você tem que estudar inglês, amigo. Se Deus deu essa profecia de verdade, embora eu tenha minhas questões com relação às profetadas que estão sendo feitas, mas tudo bem, se você recebe isso, se o Espírito Santo testificou no seu coração, você tem que fazer por onde? Sabe que eu às vezes penso assim: quando orar está errado. Quando orar está errado. Se você abrir em Êxodo 14, 15, você vai ver isso. Que Moisés estava pedindo pelo povo. Deus dá uma resposta para Moisés, que é tudo que eu quero falar para você hoje. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Você está com alguma coisa que está te colocando com medo? Tem alguma coisa que está trazendo pânico à sua vida? Olha, ou a palavra de Jesus manda o mar se acalmar, ou a palavra de Deus mantém a sua vida em meio às tragédias, ou o Senhor te faz atravessar a pés enxutos, mas alguma coisa Deus vai fazer para aquele que é obediente. Então é isso que a palavra está falando. Se Deus está falando para você: segue. Mas tem um mar na minha frente. Segue, faz a sua parte, confia, vá adiante, para que você possa conquistar. Presta atenção. Quando Jesus ele passa pelo paralítico de Betesda, ele para ali, ele olha para o camarada e fala assim: queres ser curado? A resposta talvez fosse assim: o que você acha? Estou aqui nesse lugar escuro, uma coisa horrível, 30 anos aqui dentro, jogado aqui. Mas por quê? Porque Deus quer saber o que você quer fazer da sua vida. Às vezes a pessoa não quer fazer nada e acha que isso vai produzir alguma coisa. O milagre só acontece quando dentro do seu coração você passa a ser do Senhor. E aquele que é do Senhor sabe exatamente o que o Senhor quer. Se Deus está falando para você: siga, tenha fé e siga. Amém? Irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Vou colocar o meu amém na pregação, lembrando que muitas coisas não acontecem na nossa vida, e isso é o nosso maior milagre. Porque eu estou vendo um monte de gente que passa por situações difíceis, muita gente passa por desafios de fé, superam e vão adiante. Às vezes eu que não sofri nada, que não passei por nada, às vezes eu não percebo que essa falta do que está acontecendo é o livramento de Deus na minha vida.
Deus está agindo a todo momento na minha e na sua vida, a todo momento. Não há nada que você possa dizer, neste momento Deus me deixou sozinho, porque não deixou. Agora faça a sua parte. Com 54 anos de vida, eu posso dizer como John Wesley disse, o bom é que Deus sempre esteve comigo. Amém? No leito de morte dele, depois de ter sofrido horrores, ele disse, o bom é que o Senhor esteve sempre comigo. Existe um autor norte-americano que ele foi o responsável pelas anotações da Bíblia, os comentários da Bíblia pentecostal, Bíblia de Estudos Pentecostais, uma das melhores Bíblias de estudos. O livro é Repreendendo os Poderes das Trevas, é a história dele. Ele escreveu os últimos capítulos padecendo de um câncer em metástase, com dores horríveis, e ele testemunha no livro dizendo o seguinte, que nada aconteceria com ele enquanto ele não desse o ponto final nos comentários. E aí, quando ele terminou, ele foi para o Senhor, porque o nosso caminho aqui está direcionado ao Senhor. Eu tenho que ter fé naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. É isso que nós estamos aqui hoje para aprender, para vivenciar, para edificar o nosso coração, para falar, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar, eu tenho que prosseguir, eu tenho que edificar não só a mim, mas os irmãos que estão do meu lado, eu tenho que ser a boa palavra para a pessoa, falar assim, olha, força meu irmão, estamos juntos nessa, para que eu possa crescer e o outro também crescer. Amém, igreja?